Nós vamos então refletir agora na palavra do Senhor. E eu estava pensando um pouco sobre como a gente tem vivido, ou como nós temos andado. Eu estava meditando sobre a questão da nossa conduta diante da vida, a forma como a gente caminha, a forma como a gente se porta, a forma como a gente vive na nossa vida. Muitas vezes ela se torna mais difícil ou mais fácil a depender das circunstâncias. Por exemplo, se eu estou vivendo um tempo bom, normalmente é mais fácil eu andar corretamente. Isso é até meio óbvio. Mas a gente é desafiado a viver de forma prudente. A gente é desafiado a viver obediente à palavra do Senhor, independentemente das circunstâncias, mesmo em tempos difíceis, como o tempo que a gente tem vivido em nossos dias ultimamente. Por exemplo, é muito fácil falar sobre ansiedade e não estar ansioso quando a gente não está com pendência de problema nenhum para resolver. É muito fácil falar em ter paz quando a gente está vivendo um ambiente onde não há qualquer tipo de guerra. Até dentro de casa está tudo na mais perfeita harmonia. E aí você poder dizer, olha, a paz do Senhor é o que eu tenho no meu coração e está tudo em paz. É muito fácil falar sobre alegria perene, alegria em Cristo, quando os dias são bons, quando os motivos são de alegria. É muito mais fácil também, por exemplo, agir de forma honesta, sem se sujeitar a formas corruptas de adquirir recursos ou desonestas de adquirir recursos, quando você por acaso está naquele momento em que não está faltando dinheiro, os recursos não estão escassos na sua casa e está tudo bem. E o desafio nesse sentido, sobre a forma como a gente caminha, ele caminha muito no sentido de ir no outro oposto, de não ter ansiedade, por exemplo, quando você está cheio de problema para resolver e não sabe sequer por onde começar. E aí, nesse momento, lembrar do que diz a palavra do Senhor, não andeis ansiosos. Quando está cheio de problemas, cheio de coisas, você não sabe como resolver. É muito mais difícil, e aí se torna muito mais complexo a nossa conduta, a nossa forma de viver, quando a gente fala em ter paz, quando de repente dentro de casa existe uma verdadeira guerra. Quando tudo está absolutamente difícil dentro de casa, quando está vivendo um momento de desarmonia dentro de casa, é muito difícil falar quando tudo está em guerra, falar sobre paz. E é muito mais difícil ainda também falar sobre ser tentado ou reagir de forma correta diante de uma tentativa de suborno ou de fazer algo ilícito, quando está faltando de repente recurso financeiro. Mas sabe qual é o grande problema dessa questão? É que andar segundo a vontade de Deus não pode ser uma opção para o momento em que se torna humanamente mais fácil. Não deve ser simplesmente uma atitude dizer o seguinte, quando tudo está bem, e aí eu consigo fazer o que é correto. E quando a coisa está difícil, quando a tentação bate mais forte, aí fica realmente complicado e eu não consigo fazer aquilo que é correto. O desafio é que a palavra de Deus, a conduta cristã, ela não pode ser pautada somente pelos bons momentos da vida em que a gente não é sequer tentado. É um desafio permanente. Eu convido os irmãos a abrir suas Bíblias em Colossenses, no capítulo 2, e deixa, por favor, aberto nesse texto durante toda a reflexão desta noite. Colossenses, capítulo 2, particularmente agora o versículo 6, depois a gente vai ler outros versículos desse texto. Ele diz o seguinte, ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Repetindo, da forma exatamente como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, vocês devem, em outras palavras, andar nele. E o desafio, meus irmãos, é como a gente tem andado. A ideia de andar em Cristo, andar nele, ele vai dizer respeito a coisas que não dependem simplesmente das circunstâncias. Não é uma atitude de você de repente ponderar sobre se está fácil ou se está difícil, mas pensar de fato em andar nele como um reflexo daquilo que você é, como um reflexo da nossa identidade em Cristo. Se você é uma nova criatura, se você recebeu Cristo como Senhor, que é o que ele está falando, se você recebeu o Senhor Jesus Cristo, o Senhor, se você recebeu, você deve andar nele. Então, se eu sou nova criatura, se o Espírito Santo de Deus, de fato, ele habita na minha vida, se eu tenho, de fato, Jesus Cristo como Senhor da minha vida, eu devo andar nele.
Isso não está condicionado às circunstâncias que eu passo, isso está relacionado com a atitude de vida decorrente da minha identidade em Cristo. Como cristão, se você é cristão, você precisa andar em Cristo, independentemente das circunstâncias. Porque senão, meu irmão, é força meramente humana. Se eu ando corretamente quando tudo está bem, se eu não tenho ansiedade quando não tenho problema, se eu tenho paz quando eu não estou em guerra, se eu só tenho tranquilidade no coração quando tudo me vai bem, essa paz, essa alegria, essa não ansiedade, essas questões todas não tem nenhuma relação com Cristo, mas podem ser meramente um aspecto humano. E a grande pergunta é como fazer isso? Como andar nele? Como viver então em Cristo? E aí, voltando então na leitura do texto, ele diz então no versículo 6, como nós mencionamos: ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. E aí o texto continua, ele não para aí. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como foste instruídos, crescendo em ações de graça. É interessante que ele usa aqui nessa versão a ideia nele radicados e edificados. A ideia aqui, e talvez a sua versão até use essa expressão, é de você estar em Cristo enraizado e em Cristo edificado. A ideia permanente é que a gente tem que saber que eu não consigo andar em Cristo, que eu não consigo obedecer a Cristo, eu jamais vou conseguir fazer isso, andar como Deus quer, como fruto do meu próprio esforço. Jamais eu vou caminhar como Cristo quer, fazer a vontade do Senhor como fruto de esforço humano. Porque eu sou um cara muito bom, eu sou um crente muito dedicado, e eu sou um cara muito forte, eu tenho um autocontrole, um domínio próprio muito bom, e eu vou ser obediente a Cristo em toda e qualquer circunstância. Não funciona. Porque a ideia aqui é que não é o ser humano, não é o Eduardo, não é você quem consegue andar em Cristo, mas o andar nele é fruto do agir dele em nossas vidas, é fruto de estarmos de fato enraizados, dele ser a raiz que nos supre e nos segura, é nele que nós estamos de fato edificados, e é assim que a gente, enraizado e edificado no Senhor, que sendo ele de fato o nosso alicerce permanente em todas as circunstâncias, a nossa firmeza, a nossa segurança, é que a gente vai conseguir de fato andar nele. Tem gente que acha que busca de vida de santidade vai ser alcançado como fruto de esforço humano. Não é. É fruto da ação soberana, poderosa do Senhor sobre as nossas vidas. Então, quando eu estou precisando mudar condutas na minha vida, não tenho eu, Eduardo, que lutar contra a conduta. Quando eu preciso melhorar no aspecto da minha vida de santidade, não sou eu que devo fazer esforço na carne para conseguir isso. O que eu preciso na busca de uma vida de santidade, numa vida de conduta de fato segundo a vontade do Senhor, é cada vez mais da presença do Senhor na minha vida. É dele que eu preciso, não é do esforço humano para conseguir o objetivo, mas é fruto da graça do Senhor derramada sobre as nossas vidas. Então, muito mais do que qualquer esforço de lutando individualmente contra a questão, é muito mais de buscar o Senhor para que Ele nos dê força, para que Ele nos capacite, para que o Seu Santo Espírito nos fortaleça, para que assim a gente possa vencer as tentações. Por isso, a gente precisa estar enraizado, edificado nele. Então isso é muito mais do que simplesmente dizer que Cristo é o meu Senhor, mas de fato dizer, será que a minha segurança está em Cristo? Onde que está edificada a minha vida? A gente só lembra muito claramente daquele texto de Jesus Cristo falando sobre a casa edificada sobre a rocha e a casa edificada sobre a areia. E falando exatamente que a casa edificada corresponde a quem? Aquele que ouve a minha palavra e pratica. E se fala ali, a analogia no sentido de estar de fato firmado sobre a rocha. E a grande questão é, onde está firmada a minha vida? Onde está firmada a minha confiança? Se a minha confiança está nas circunstâncias, eu vou temer, vou viver com problema, não vou conseguir enfrentar, não vou conseguir andar de fato como um servo do Senhor. A minha confiança, a minha segurança, a minha firmeza precisa definitivamente estar em Cristo. E aí ele fala, no versículo 9... porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade.
A primeira coisa que o texto vai nos lembrar aqui nesse sentido é que a nossa confiança não está em qualquer pessoa. A nossa confiança não está numa questão que pode ser vencida. A nossa confiança não está em algo que se perde. A nossa segurança, a nossa estabilidade, a gente está enraizado e firmado, edificado naquele que habita, em quem habita toda a plenitude da divindade. A gente tem que lembrar que Jesus Cristo, Ele é Deus. Às vezes as pessoas falam tanto do Cristo, do Jesus humano, que se esquece que nós estamos falando do próprio Deus, que se fez carne e habitou entre nós. A nossa confiança não está em um ser falível, não está em um ser temporário, não está em um ser corrupto ou cheio de problemas. A nossa confiança, a nossa segurança, a nossa estabilidade está no Deus vivo, o Deus criador de todas as coisas. Então, quando a gente estiver inseguro diante das circunstâncias, quando a gente estiver com dificuldade de andar nele, a gente tem que lembrar, peraí, em quem que eu estou firmado? Eu estou firmado naquele que é Deus, naquele que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E no versículo 10 ele diz: também nele estáis aperfeiçoados. Nesse Deus que habita corporalmente toda a plenitude da divindade, é nele que nós somos aperfeiçoados. É como a gente estava falando agora há pouco. Não é uma questão do meu esforço humano para desenvolver e para me aperfeiçoar. A gente tem uma ideia de que eu devo me aperfeiçoar. A gente deve se aperfeiçoar profissionalmente, a gente deve se aperfeiçoar em uma série de áreas da vida da gente. Mas na nossa vida espiritual, quem nos aperfeiçoa é o Senhor. É Ele quem molda o nosso caráter, é Ele quem trabalha nas nossas vidas. O que a gente precisa quando precisa mudar, o que a gente precisa quando a gente precisa ser transformado, o que a gente precisa quando tem traços, por exemplo, da nossa personalidade, ou traços do nosso caráter, ou desvios de conduta que existem na nossa vida, o que a gente precisa de fato fazer para mudar essa realidade e ter um viver agradável a Deus, é mais da presença de Deus em nossas vidas, porque Ele é nele que nós somos aperfeiçoados. Ele mesmo nos capacita e nos aperfeiçoa para que a gente possa andar nele. E o texto continua ainda no versículo 10. Ele é o cabeça de todo o principado e toda potestade. Meus irmãos, nós servimos aquele que é o Senhor sobre todas as coisas, o Deus soberano. Absolutamente nada foge ao seu controle. É claro, meus irmãos, que existem circunstâncias que podem levar a gente a temer, que podem levar a gente a pensar: meu Deus, mas como que Deus permite que esse tipo de coisa aconteça? Como que isso pode acontecer? Será que o mundo, às vezes a gente vê o mundo tão tenebroso, tantas coisas ruins acontecendo, O pessoal estava até mencionando que esse ano está parecendo as pragas do Egito, Até gafanhoto está aparecendo aí, devastando as coisas, Então o pessoal diz: rapaz, está acontecendo de tudo no mundo. Será que a gente está vivendo as pragas do Egito de novo? Não, não são as pragas do Egito, Não está vindo Moisés para libertar a gente de cativeiro nenhum. Mas a gente está vendo tanta coisa ruim acontecendo que a gente poderia, num momento de fraqueza, num momento de debilidade, espiritualmente falando, pensar: eu acho que Deus perdeu o controle, Sabe quando a gente está vivendo uma circunstância que você sente que alguém perdeu o controle? Pronto, então às vezes pode parecer que Deus perdeu o controle. Mas eu te lembro sempre, Ele não perdeu o controle. É nele que a gente está seguro, naquele que de fato tem o absoluto controle sobre todas as coisas. E a gente não deve perder isso de mente. É nele que a gente está firmado, é nele que a gente anda, naquele que é o cabeça de todo o principado e potestade. Meus irmãos, isso é uma questão de segurança tão grande que eu lembro sempre, quando eu falo sobre a questão da confiança no Senhor, a questão de perda de controle, eu sempre me lembro do episódio onde eu capotei o carro em 2001. E eu lembro que quando o carro começou a rodar, um amigo que estava no banco de trás começou a gritar: segura, Dudu! E aí quando o carro rodou mesmo, que ele viu que não tinha mais jeito, o segura, Dudu, virou imediatamente: segura, Jesus, Jesus! E o carro capotando e ele gritando: Jesus, Jesus! Porque a esta altura o Dudu não segurava mais nada.
Então, naquele momento, enquanto ele achava que eu podia ter o controle, era segura Dudu. Mas na hora que o carro perdeu o controle, que ele viu que eu não tinha, o carro não, né? Que eu perdi o controle, aí virou segura Jesus. E a gente tem que lembrar que mesmo que a gente perca o controle das coisas, aparente controle, mesmo que as coisas estejam fora de controle na nossa visualização, elas nunca estarão fora do controle do Senhor, porque Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. E é interessante que é justamente esse Deus grandioso, esse Deus poderoso, esse Deus soberano, é Ele que nos aperfeiçoa. E é nele então que nós precisamos estar firmados. A grande questão é onde nós vamos firmar o nosso pé, onde nós vamos firmar o nosso caminho, em quem nós vamos confiar. É através da sua poderosa atuação na vida da gente, da sua poderosa atuação em nosso viver, que nós somos então firmados nele. E aí o desafio de andar em Cristo, de andar nele, ele vai estar profundamente associado à ideia de buscar o Senhor e não buscar a conduta em si, mas na busca do Senhor, do agir de Deus em nossas vidas, vai ter reflexo na nossa atitude. E o texto ele vai falar sobre a questão do cuidado. Em Colossenses ainda no 2, no versículo 4, ele vai dizer o seguinte: assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. No versículo 8, ele vai dizer: cuidado, que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Ele vai fazer um alerta para nesse propósito nosso, nessa ideia muito importante da palavra do Senhor, de estar firmado em Cristo, de estar firmado nele. Ele fala para a gente não se enganar com raciocínios falazes. Sabe aquele povo que tem uma conversa bonita? Sabe, uma coisa que às vezes é totalmente um raciocínio que você olha assim e diz assim: rapaz, que raciocínio interessante. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade. Não vale a pena não, né? Mas se você já tiver a oportunidade de ler alguns teólogos, uns hereges que tem por aí, e que às vezes você começa a ler e diz assim, você vai vendo a linha do raciocínio do cara, e você diz assim: rapaz, olha, a linha do raciocínio ela é muito bem feita, é um raciocínio humano muito bem feito, mas totalmente distante do propósito de Deus e da verdade revelada de Deus nas Sagradas Escrituras. Mas em termos de raciocínio lógico, é algo que você olha assim, olha, é realmente um raciocínio muito bem elaborado. Eu lembro que teve um texto que eu tive o desprazer de ler certa vez, em que, por vezes, eu tinha vontade de pegar, se eu não tivesse que fazer um trabalho sobre ele, eu não tinha terminado de ler não, mas eu tinha que fazer um trabalho. Eu lembro que eu tive vontade de queimar aquele livro quando eu terminei de... Porque o cara, sabe, você diz assim, rapaz, o cara... Desculpa aqui, assim, aquele negócio, rapaz, que acaba nojento, está distorcendo a Bíblia aqui desse jeito aqui. Mas, meus irmãos, se a pessoa não conhecesse bem, a linha de argumentação dele era muito bem elaborada. Mas distorcendo as Sagradas Escrituras. E é por isso a gente precisa ter cuidado, não ser enganado com raciocínios falazes, com falácias que possam surgir por aí, para a gente não ser enredado por filosofias humanas. E eu não tenho nenhum problema com filosofia, por sinal, eu até gosto de filosofia, tenho até vontade de fazer uma faculdade de filosofia. Mas a gente está falando sobre a pessoa pegar a filosofia e colocar uma filosofia de vida, não está falando da filosofia, o estudo da filosofia, mas às vezes de adotar e abraçar algumas filosofias de vida e colocar aquilo como uma prioridade na vida da gente. A gente tira a prioridade, tira a primazia da Bíblia, tira a centralidade das Escrituras da nossa vida e ocupa a nossa mente com filosofias e ideologias humanas, que podem ter o seu lugar, mas que não podem ter a primazia na nossa vida. Hoje, inclusive, na nossa classe de escola bíblica dominical, a gente estava discutindo lá sobre a questão de ideologias políticas e as suas influências dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. E a gente estava justamente conversando que o problema é que as pessoas hoje em dia parece que elas têm colocado a ideologia acima da primazia das Sagradas Escrituras e da sua identidade em Cristo. Porque se a gente coloca, seja qual for a ideologia, cativa em Cristo, abaixo de Cristo, não tem problema você ter uma linha de pensamento, desde que a lei maior, o entendimento maior, o mais importante sobre todas as coisas na sua vida seja o entendimento da palavra de Deus, a revelação da palavra de Deus, o entendimento da sua identidade enquanto cristãos.
Mas parece que esse tipo de coisa, eles têm tomado um lugar de primazia na vida das pessoas. E aí isso a gente acaba sendo enredando por filosofias e vãs sutilezas, e às vezes é muito sutil. Às vezes a gente está olhando um negócio e vê um raciocínio bonito, e vê uma ideia legal, e às vezes aquilo sutilmente vai afastando a nossa vida da centralidade em Cristo. Vai afastando a nossa vida de uma vida realmente dependente do Senhor, de Ele de fato ser o local onde nós estamos enraizados e edificados. Vãs sutilezas, pensamentos humanos conforme os rudimentos do mundo. E a gente precisa ter muito cuidado sobre a forma como a gente tem assimilado entendimentos que tantas vezes são contrários à palavra do Senhor. E essas coisas, normalmente, elas são assimiladas de forma sutil. Por exemplo, e eu já disse isso aqui algumas vezes, se eu quisesse implantar uma heresia aqui na Igreja Batista Plenitude, eu não ia chegar de um domingo para o outro e dizer, meus irmãos, a partir de hoje é assim, e passasse a defender a heresia aqui. Por quê? No outro dia, a liderança ia se reunir e dizer, rapaz, o pastor virou herege, vamos botar ele para fora, e vamos colocar outro no seu lugar que está melhor, antes que dê problema maior lá na frente. O que se faz? Normalmente, esse tipo de coisa, o mal intencionado, vai fazer de que forma? Sutil. Eu tenho um pensamento contrário às Sagradas Escrituras, contrário à sã doutrina, como a gente gosta de usar a expressão, e aí eu quero desvirtuar o pensamento de vocês. O que eu vou fazer? Sutilmente, gradativamente, com pensamentos lógicos, racionais, desviando e tirando do centro da palavra de Deus. E aí a gente precisa ter cuidado, porque a gente está enraizado em Cristo, edificado em Cristo, para a gente não ser desviado da centralidade de Cristo em nossas vidas por vãs filosofias, por vãs sutilezas, por rudimentos, por ideias que são do mundo e não de fato de Cristo. É Ele que é o nosso padrão de conduta. É o Senhor, e todas as coisas da nossa vida que a gente pensa, da forma como a gente age, devem estar subordinadas a Cristo. A gente tem um mundo cheio de ideologias, e a gente não pode, meus irmãos, em hipótese alguma, perder o foco de onde de fato está a nossa mente cativa, de qual é de fato o pensamento mais importante da nossa vida, porque como eu disse, como o texto começa, é a nossa atitude, lembrando de que é consequência de uma vida transformada em Cristo. Que a gente vai ser radicados, enraizados, edificados nele e andando nele, se nós formos de fato salvos pelo Senhor. Então é a consequência da nossa identidade em Cristo, que precisa estar acima de todo e qualquer pensamento humano. E aí, lembrando aqui de uma questão muito importante, lá no versículo 7 que a gente já leu, que falou que nele radicados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Meus irmãos, a gente só vai ter a percepção de olhar e identificar as sutilezas que tantas vezes nos desviam da palavra do Senhor, que tantas vezes podem nos desviar dos propósitos de Deus para as nossas vidas, se a gente de fato for olhar e ver como a gente tem sido instruído na palavra, se a gente continuar crescendo em Cristo Jesus. Não existe outro caminho, meus irmãos, para a gente poder entender o propósito de Deus para a nossa vida, de dizer que a minha vida de fato esteja firmada do Senhor, senão pelo conhecimento da sua palavra. O Senhor, nosso Deus, Ele se revelou a nós através da sua palavra. É na palavra do Senhor que a gente precisa buscar o entendimento, é na palavra dEle que a gente precisa entender todas as coisas. É por causa dela. Às vezes as pessoas querem a paz que vem do Senhor, querem a alegria que vem de Cristo, querem todas as coisas boas da nossa filiação em Deus, como filhos de Deus em Cristo Jesus, mas esquecem que a Bíblia ela é como um todo. O relacionamento com Deus ele não pode ser pautado somente no que eu quero, as coisas boas que o Senhor me dá, e não vou ter uma vida comprometida com Ele. Se eu recebi a salvação, eu devo também andar nele, instruído na palavra, crescendo também em ações de graça. E nós devemos andar nele, meus irmãos, porque a Ele nós devemos a nossa vida. No versículo 13, fala que, e a vós outros, que estáveis mortos, pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne,
E aí isso aqui só me faz lembrar que o salário do pecado é a morte. Todos nós, cristãos, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, estávamos mortos em nossas transgressões. E se você ainda não é um cristão, você pode pensar que está vivo, mas você está morto. E vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela circuncisão da vossa carne, Ele vos deu vida. Em Cristo Jesus nós temos vida. E o próprio texto que eu tinha mencionado, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Meus irmãos, nós temos uma dívida eterna de gratidão com o Senhor, porque Ele morreu pelos nossos pecados. Nós estávamos mortos nos nossos pecados, e Ele nos deu vida, vida plena, vida eterna, vida abundante. E juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos. O texto fala, tendo cancelado o escrito de dívida. Você já imaginou? Eu espero que isso não aconteça com você, mas você tem uma dívida grande. E aí, de repente, alguém chega para você e diz, rapaz, a sua dívida foi cancelada. Imagine aí a alegria, né? Uma dívida que você olhava e dizia assim, rapaz, eu não tenho como pagar isso, não adianta. Vou trabalhar a vida toda e não vou pagar essa dívida, eu não tenho como pagar essa dívida. Pronto, pois você tinha uma dívida dessa. E o nome dela era pecado, as suas transgressões. E Jesus Cristo, morrendo naquela cruz, Ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, que nos era prejudicial, e Ele removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Quando a gente olha para a palavra do Senhor, quando a gente olha para o sacrifício de Cristo, a gente precisa sempre lembrar que nós temos vida, porque Cristo nos deu vida. É esse sentimento de que a minha vida não pertence a mim, mas foi Ele que me deu, a minha vida pertence a Ele, que eu possa de fato viver para a sua honra e para a sua glória. Ele nos deu vida e sem Ele não há vida. Às vezes a gente pensa que tem vida e está vivendo do nosso próprio jeito, mas a vida verdadeira, a vida plena, a vida abundante, a vida feliz que o Senhor tem para nos dar, é a vida nele, é a vida com Ele, é a vida que vem de uma alegria que excede todo o entendimento, com uma paz que excede todo o entendimento, uma alegria que transborda, independentemente das circunstâncias, porque não vem fruto de questões humanas, mas vem fruto exatamente da ação do Senhor em nossas vidas. É quando a gente olha e tem a plena convicção, Cristo nos basta. Eu tenho Cristo e eu tenho de fato tudo. Eu tenho certeza, meus irmãos, que tudo o que acontece aqui nessa vida, por mais que pareça que está fugindo ao controle do Senhor, tudo isso vai passar. E a gente vai poder viver por toda a eternidade com o Senhor nosso Deus. E aí podendo viver então para a sua honra e para a sua glória. E aí lá na eternidade, onde não tem choro, onde não tem pranto, onde não tem dor, onde não tem dificuldade nenhuma. A gente precisa olhar para as circunstâncias terrenas e lembrar, tudo isso vai passar. Tudo isso não foge ao controle do Senhor. Lembrar do texto de Romanos, quando fala que nada pode me separar do amor de Deus. Nem a vida, nem a morte, nem as coisas do presente, nem as coisas do futuro. Nada, absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus. Então Ele nos deu vida. Sem Ele não há vida. E que com o coração grato então, a gente possa dedicar a Ele o nosso viver. E tendo uma vida de fato consagrada ao Senhor em todos os momentos. Repetindo o início do texto. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Que possamos andar no Senhor para a sua honra e para a sua glória. Amém, meus queridos irmãos?